Olá, amigos. Eu sou a Shirley Coimbra, colaboradora do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, e é com muita satisfação que estou aqui aceitando o convite que me foi feito para que trouxesse nessa tarde uma palavra, uma palavra amiga, uma palavra que a gente pudesse estar nos fortalecendo mutuamente. Então, nada melhor do que trazer algo do próprio Evangelho de Jesus, as suas palavras, os seus ensinamentos. E para isso, eu escolhi para que inicialmente a gente comece a se harmonizar, a entrar nesse sentimento de paz, de serenidade, buscando nesse momento realmente nos conectarmos com a espiritualidade amiga. E eu escolhi especialmente uma mensagem, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar, até porque estamos passando por momentos desafiadores em nossas vidas, E nada melhor do que uma mensagem de Bezerra de Menezes para darmos início a esse momento tão agradável. A mensagem que eu escolhi chama-se Dor e Misericórdia Divina. Fala o seguinte: a misericórdia de Deus está continuamente ativa diante das oportunidades pessoais ou coletivas de sofrimento. Muitos ficam perplexos, descrentes até do imenso amor do Pai por todas as criaturas. Entretanto, tal perplexidade se deve à visão unilateral e pouco abrangente da questão. Não têm os homens condições de investigar o passado para entender o presente, mas os espíritas sabem que não existe efeito sem causa e que é indiscutível a perfeita justiça do Criador. Com isto, abrandadas ficam suas dores, e não poderia ser de outra forma. Oremos por todos, mas enfatizemos para eles a necessidade de compreensão e resignação, pois a misericórdia de Deus se manifesta também no próprio sofrimento. Então, essa é a nossa mensagem que fala de dor e misericórdia, para que a gente não ache que nós estamos sozinhos ou desamparados. Deus é conosco, Jesus é o governador do nosso planeta. Então, que tenhamos esse sentimento de coragem, esse sentimento de fé nos envolvendo. E eu escolhi o capítulo 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. O item que fala da caridade moral e da caridade material. E logo no início, ele vem falando da importância de nos amarmos, dizendo assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Se esse preceito fosse seguido aqui na Terra, seria todo perfeito, sem ódio, sem conflitos, direi mais ainda, sem pobreza, visto que o excesso das sobras da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam, e não verias mais nos sombrios bairros em que vivi durante a última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo crianças miseráveis, precisando de tudo. Então aqui é esse espírito da irmã Rosália conversando conosco, contando sua experiência sobre a sua vida na Terra e falando da importância desse sentimento que é o amor, falando que se a gente verdadeiramente nos importássemos com o outro, muitas misérias, muitos sofrimentos seriam evitados. Entretanto, nós temos toda a capacidade de fazer as nossas escolhas,
nós temos o nosso livre-arbítrio para que possamos realizar essa caridade, seja ela material e seja ela moral. Lembrando que a caridade material, ela é necessária, ela é importante. Entretanto, pensemos mais na caridade moral, que é uma caridade que qualquer um de nós, independente de algum recurso financeiro, digamos assim, podemos fazer, podemos realizá-la, não custa nada, não é? Porque a caridade moral é justamente dar o que de melhor temos em nós e de até mesmo exercitar o que ainda precisamos ter ou ser, de sermos pessoas mais amáveis, mais compreensíveis, de poder nos tolerarmos mutuamente, de muitas vezes ter que silenciar diante de uma agressão, ou então não escutar algo, ou nos dar vazão a algo que porventura uma palavra venha nos ofender. Isso é caridade moral. E durante todo o Evangelho, não só nesse item que fala especificamente da caridade moral e da caridade material, Jesus vem nos chamando a atenção. Tanto que a gente pode ter o conceito da caridade, né, que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas, que faz parte desse conselho amoroso para que a gente desenvolva nas nossas vidas. E nós temos visto muitas situações, não é, onde as pessoas realmente saem do seu conforto para ir sanar a dor do outro, seja alguém conhecido ou seja alguém que você nunca tinha escutado falar. Então, a caridade, ela está à nossa disposição a qualquer momento, a qualquer instante, para que nós possamos realizá-la, né? Para que a gente possa desenvolvê-la e fazer desse mundo, desse planeta, um planeta melhor. Eu também gostaria de chamar a atenção para a seguinte questão. Falamos muito de dor, que a dor ela é necessária muitas vezes e ela é importante quando ela nos traz ou nos oferece uma lição, né? E esse momento em que a gente vê muitas pessoas tendo seus familiares acometidos de doença nos hospitais, toda essa situação, a gente reflete, né? E busca perceber quantas ações de bondade, seja ela material, seja ela moral, são realizadas. Me chamou muito a atenção recentemente quando as pessoas começaram os idosos que não podem sair de casa serem auxiliados por pessoas que muitas vezes nunca ouviram falar, fazer as suas compras, pessoas que disponibilizaram o seu tempo para ajudar. E que se nós não, de repente, nós estivéssemos passando por essa situação, a pessoa não conheceria a outra, não se colocaria de repente disponível. Estávamos muito voltados para tanta coisa que necessariamente não era o que deveria ser no sentido das questões materiais, no automatismo do nosso dia a dia, não é? E estamos atualmente sendo convocados a nos conectarmos espiritualmente com essa essência divina que é Deus. E outro trecho importante aqui do nosso Evangelho, que ele chama, nos convoca para amar, né? Amar o nosso próximo, inclusive amar como a nós mesmos. Esse é o convite de tão importante que nós somos um para o outro, que é para a gente amar esse outro com esse valor, com essa importância que nós temos e que nós somos, né?
A caridade moral consiste em tolerar uns aos outros e nos traz que atualmente isso é o que menos nós fazemos, né? Porque a Terra ela ainda está nessa condição, nessa evolução de provas e expiações. Então a gente ainda percebe que o mal predomina, mas existem muitas ações de bondade sendo realizadas, como eu disse até anteriormente, né? E ele nos traz inúmeras opções, mesmo diante de todas as dificuldades e dos desafios que a gente tem enfrentado, nós podemos estar realizando a caridade moral, né? Através de dar um bom conselho, através de um bom pensamento, através de uma oração. Nós somos esses seres que temos essa capacidade de distribuir luz, distribuir amor, distribuir atenção, de irmos em busca dessa essência que já existe em nós e que precisamos desenvolvê-la. E essa parte também, que é muito importante, quando ele nos chama a atenção com relação à caridade material, né, que ela também é necessária. Como ele diz aqui, o pobre rejeitado talvez seja um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Reencontrei na vida espiritual um dos pobres de vossa terra, a quem pude por felicidade ajudar algumas vezes e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Lembrai-vos que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de rejeitar o indigente ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. E essa parte que é tão importante quando ele diz que todos nós somos irmãos, irmãos nessa grande humanidade que somos, que nos fortalecemos a cada instante, né? Seja quando a gente reencarna na nossa família consanguínea, que é esse laboratório para exercitarmos as nossas virtudes, ou quando necessariamente as situações do dia a dia, as situações do mundo nos levam a conhecer as pessoas com suas dificuldades, com aquilo de bom que ela tem a nos oferecer e ampliar essa nossa família, que são muitas vezes as pessoas que estão no nosso trabalho, os nossos amigos, né, grandes amizades que nós fazemos, pessoas que nos são muito caras e que necessariamente não estão na nossa família consanguínea. Então a gente vai exercitando, a gente vai aprendendo esse sentimento que é tão forte, que é o amor, que o amor nos cura de todos os males, é a cura para todos os males, né? E aí eu lembrei também de um outro momento que eu pude observar, de um depoimento de uma pessoa que esteve doente no hospital, e em que ela falava assim: passei duas semanas no hospital e quem me deu carinho, atenção, foram os médicos, foram os enfermeiros que estavam lá trazendo notícia da minha família e levando notícias minhas para a minha família. E isso eu jamais esquecerei, aqueles rostos que se preocupavam comigo, né? Então isso mostra o quanto nós precisamos um do outro mutuamente e a necessidade que a gente realmente tem de amar. Muitas vezes a gente ainda vive no nosso isolamento, nosso egoísmo, nosso orgulho, e precisamos perdoar mais, precisamos amar mais, precisamos realmente estender a mão a quem precise, né? Porque estamos nesse planeta de provas e expiações, porque ainda temos as nossas imperfeições, ainda temos as nossas dificuldades e precisamos
evoluir. E vamos evoluir tanto individual e coletivamente. Porque não é o planeta que vai melhorar, mas somos nós, somos as nossas atitudes que precisam realmente melhorar, evoluir, progredir. E aí tem outra parte, né, também muito interessante. E que essa semana uma pessoa me fez uma pergunta. Disse assim: Shirley, mas tem tanto sofrimento, tem tanta dor, Deus não está vendo toda essa situação? E mais uma vez o Evangelho nos traz a resposta. Muitos de nós dizem: somos tantos na terra, Deus não pode ver a cada um de nós. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abrange milhares de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus nos observa da mesma maneira. Ele vos deixa usar o vosso livre-arbítrio, como deixa esses grãos de areia se moverem ao sabor do vento que os dispersa. A diferença é que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutem-na. Ela vos dará somente bons conselhos. Às vezes, podereis entorpecê-la, pondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. Mas fiquem certos de que a pobre desprezada se fará ouvir, assim que deixardes que ela perceba em vós a sombra do remorso. Escutai a consciência, interroguem-na, e com frequência achará consolo no conselho que dela tiverdes recebido. Então Deus está sempre conosco. Deus nos ampara e não cai uma folha de uma árvore que Ele não saiba e permita. Então, que a gente possa buscar essa conexão com Deus, entendendo que tudo isso vai passar e que precisamos ter uma postura resignada, de compreensão, amorosa e fazendo um movimento, como nos disse na mensagem inicial, de ajudar aqueles que sofrem. Se de repente eu não posso, com algo material, ajudar alguém, vamos fazer uma prece, vamos nos colocar em oração. Deus com certeza nos escutará. E também, outro trecho interessante é como ele vai encerrar essa passagem, mais uma vez reforçando: meus amigos, a cada novo regimento o general fornece uma bandeira. Eu vos dou a minha. Este ensinamento do Cristo: amai-vos uns aos outros, praticai-o, reuni-vos ao redor desta bandeira da caridade e recebereis a felicidade e a consolação. Então não há um sofrimento que não tenha o seu consolo, né? Não há. Então a gente precisa praticar a caridade, seja perdoando, né? Muitas vezes, inclusive, se eu não tenho coragem ainda, se o meu orgulho não me permite que eu vá até alguém pedir o perdão de uma ofensa que eu cometi, que eu possa, em prece, pedir a Deus que apareça uma oportunidade da reconciliação. Estamos aqui nesse planeta para melhorarmos, para evoluirmos, para progredir. Somos alunos, somos doentes, muitas vezes. Entretanto, o doente que vai ter a sua cura e vai receber a alta. O aluno que vai aprender a sua lição. Nosso planeta, ele está em transformação. Ele está nessa transição para essa transformação, né? Então, nós vamos nos modificando e o nosso planeta
planeta também vai se transformando para um planeta de felicidade, porque a felicidade ela existe. A gente precisa focar na felicidade, buscando a felicidade espiritual, buscando os ensinamentos de Jesus, o seu evangelho, as suas orientações e o seu exemplo. Aí sim, as dores já não serão tão pesadas. A gente já vai poder enfrentar sofrendo menos, com entendimento, com compreensão. É preciso coragem para passarmos esse momento de tanto choro, de tanta angústia. Como fazemos isso? Vamos levar consolo àqueles que necessitem, né? Vamos pensar no que é que isso está fazendo a diferença na minha vida e como é que eu posso ajudar alguém, seja na minha família, seja no noticiário que a gente assista de alguém em prantos porque acha que perdeu alguém, não é? Que a gente sabe que estamos de passagem nessa vida, que apenas o que morre, o que perece é o corpo físico, mas o nosso espírito é imortal e continua. A morte do corpo físico é algo natural, nascemos, crescemos e morremos, né? Mas o espírito vive. Então que a gente possa realmente confiar em Jesus, né? Então que possamos, sempre que tivermos em algum momento de dificuldade, de desespero, que paremos, façamos uma prece, mesmo que seja o Pai Nosso, é válido, porque foi a oração que Jesus nos ensinou. Então que a gente possa ter em nossa consciência esse sentimento desse amor e que somos amados por Deus, que colocou o seu Filho Jesus junto conosco para nos auxiliar, né, indistintamente a todos os instantes. E para encerrar esse momento, eu gostaria só de ler mais uma mensagem, que é a nossa mensagem final, que eu separei, que fala sobre confiança. E diz o seguinte: é o convite à confiança e permanecer buscando Jesus. Sabes que Deus está sempre presente junto àqueles que o solicitam. O pior dos homens, assim como o mais puro deles, são filhos do Pai justo, onipotente. E socorro, meus irmãos, jamais lhe faltará. Não se turbe o teu coração pelas aflições que a sabedoria e misericórdia divina a todos reserva, todos, bons e maus, justos e injustos, como lições preciosas de crescimento espiritual. Tem fé, não esmurece, nem te aches desamparados, pois estamos junto a ti todo o tempo. Apenas tem um momento certo para tudo, um instante ideal para a dor e para o alívio. Repito, confia e permanece buscando Jesus, que muitas vezes parece esconder-se de nós, mas na verdade apenas nos abençoa oculto. Logo a tempestade passará, a bonança virá sobre uma terra bem mais fértil do que antes, onde cada semente que aí estava dormente vegetará e renderá 100 frutos para cada uma plantada. Estamos com todos vocês. Essa mensagem é de Bezerra de Menezes. Então, vamos confiar, vamos ter fé. Tudo isso vai passar e vai vir a bonança, que nós possamos, de fato, vivenciar esse momento, esses desafios, no sentido de evoluirmos, de sermos luzes, de levar uma palavra amiga a quem precisa, e se não tivermos nada de necessário ou útil a falar,
que possamos se silenciar e não esqueçamos de sempre buscar a nossa conexão com Deus, pois somos esses seres espirituais momentaneamente nesse corpo físico. No mais, só quero desejar muita paz a todos.